Olá, na aula de hoje nós vamos calcular alguns limites usando a definição. Então eu deixei aqui de lado para a gente lembrar qual que é a definição, para não precisar escrever ela todo o tempo. Então, começando com um exemplo simples. Nós vamos calcular o limite de x tendendo a da função f de x igual a c, em que c é um número real fixado. Seja então epsilon um número maior que zero qualquer, e aí a gente pode escolher, nesse caso, qualquer delta maior que zero. Se a gente tentar aplicar a definição de limite, o que vai acontecer? Vamos escrever a definição. Então, se x menos a é menor do que delta e maior que zero, isso implica que f de x menos f de a, por sua vez, f de x e f de a, como a função é constante, são iguais a c. Então, isso é igual a c menos c. A diferença, o módulo de c menos c é zero. Então, f de x menos f de a é sempre zero. Isso aqui é sempre menor do que epsilon. Ou seja, sempre para qualquer delta que a gente quiser, se x menos a for menor do que delta, implica que f de x menos f de a já é menor do que epsilon. Então, nesse caso, a gente já cumpriu a propriedade. Então, isso já significa que o limite de x tendendo a da função c é a própria constante. No segundo exemplo, vamos ver a função, o limite de x tendendo a 2 da função 3x menos 2. Aqui a gente pode, usando o fato que a gente mostrou anteriormente, que a função f de x igual a 3x menos 2 é uma função afim, e então ela é contínua. Então essa função é contínua. Logo, o limite de x tendendo a de f de x é igual a f de a para qualquer x. Em especial para o caso do 2. Então, o limite de x tendendo a 2 de 3x menos 2 é igual ao valor de f no 2, que é a gente substituir o x por 2. Então, isso é 3 vezes 2 menos 2, que então é 4. 3 menos 2 é 6, menos 2 é 4. Então, veja que aqui a gente está usando a continuidade para calcular o limite de uma maneira mais simples. Vamos agora para o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Observamos então, primeiro, a função f de x, x² menos 1 sobre x menos 1. Observa que ela não está definida no x igual a 1, porque quando x é 1, isso zera o denominador. Então, essa função, o domínio dela não inclui o ponto 1. Mas isso não é empecilho para a gente tentar calcular o limite, uma vez que a função não precisa estar definida no ponto para a gente calcular o limite. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui nesse caso. Observe, então, que x² menos 1 é um quadrado notável, é uma diferença de quadrado. Então, se x é diferente de 1, a gente pode escrever f, x² menos 1 sobre x menos 1, pode ser escrito como sendo, isso daqui fica como x mais 1, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1. E observe então que se x é diferente de 1, esse valor aqui pode cancelar. Então isso aqui coincide com x mais 1. Então veja o que a gente mostrou aqui. A gente mostrou que se o x é diferente... Vamos colocar isso daqui aqui. Se o x é diferente de 1, então a f de x coincide com o x mais 1. Ela coincide então com uma outra função. Se a gente define g de x igual a x mais 1, a f de x coincide com a g de x para todo x diferente de 1.
E aí, pela propriedade 3, o limite de x tendendo a 1 é só no ponto 1 que essas funções elas se diferem, né, uma da outra. Nos outros elas são todas iguais. Então isso aqui, a propriedade 3 fala que o limite de f de x é igual ao limite de g de x quando x tende a 1. Só que o limite de g de x quando x tende a 1, g de x é a função x mais 1. E essa novamente é uma função afim. Essa é uma função afim, então o limite de x tendendo a 1 desta função é o valor f, no caso g de 1. Isso aqui então é 2. Então nesse último exemplo a gente vai tentar mostrar que o limite de x tendendo a de x ao quadrado vale a ao quadrado. Primeiro eu vou supor que o a é diferente de zero e vou deixar o caso a igual a zero para vocês pensarem. E aí eu vou tentar fazer um pouco mais detalhado para mostrar como que é a ideia que a gente usa para mostrar um limite pela definição. Então, a gente começa, como sempre, tomando um epsilon maior que zero fixado. O que a gente quer calcular no limite, o que a gente quer estimar, é sempre o valor de f de x menos L. No caso, então, a gente quer estimar o valor de x ao quadrado menos a ao quadrado. E a gente quer estimar esse valor tendo uma estimativa para o valor de módulo de x menos a, usando que isso aqui é menor do que delta. Então, para começar, a gente vai mexer um pouquinho com essa equação. Então, veja que módulo de x ao quadrado menos a ao quadrado pode ser escrito como módulo de x menos a vezes o módulo de x mais a. Agora, nota que a gente quer que isso aqui seja menor do que epsilon. E a gente sabe que isso daqui a gente vai poder escolher ser menor do que delta. A gente vai usar isso. E delta vai ser o que a gente vai determinar. Então, o que a gente precisa é uma estimativa interessante para esse termo que não inclua o x. Tenha só a e delta, a e epsilon, porque o valor de delta pode depender tanto de a quanto de epsilon. Então, é isso que a gente vai tentar fazer daqui para frente. Ainda mais, se a gente usar a desigualdade triangular, a gente vai ter módulo de x mais a, isso é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de a. O módulo de a já é um certo valor que a gente pode usar. E precisa limitar com uma coisa que não dependa do x dentro do intervalo, dentro dessa relação. Agora, veja que se x menos a for menor do que delta, a gente tem que o módulo de x menos o módulo de a, isso daqui é sempre menor ou igual, usando a desigualdade triangular ao contrário, do que o módulo de x menos a, e por sua vez isso é menor do que delta. A gente está pedindo isso. E aí isso implica que o módulo de x é sempre menor ou igual que delta mais módulo de a. E aí se a gente escolher, o delta a gente pode escolher ele, a gente pode começar a limitar ele agora. Se por acaso o delta for menor ou igual que o módulo de a, veja que aqui é importante que o a seja diferente de zero. A gente pode, como o a é diferente de zero, sempre tem um delta que está entre zero e o módulo de a. Então, o que acontece? A gente pode usar, usando esse fato, o módulo de x vai ficar sempre menor ou igual que delta mais a, mas delta é menor ou igual que a. Então, isso aqui é menor ou igual que 2 módulo de a. Daí, agora a gente pode prosseguir. Ou seja, o módulo de x ao quadrado menos a ao quadrado é menor do que delta vezes
x mais a, o módulo de x mais a pela desigualdade triangular é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de a. Isso, então, é menor ou igual, delta é uma constante, o módulo de x é menor ou igual que 2 módulo de a, isso é menor ou igual que delta vezes 3 módulo de a. E a gente quer que isso seja, né, isso é menor do que esse número, que é menor ou igual a esse, a gente quer que isso seja menor do que epsilon. E então a gente quer garantir que x² menos a², né, que a gente chegou nessa limitação de delta vezes 3 módulo de a, seja menor do que epsilon. Mesmo que a gente já tomou uma limitação para o módulo de delta aqui. Só que se a gente só substituir que esse delta é menor ou igual que módulo de a, não vai ser suficiente porque o a gente não tem controle. Mas o delta a gente pode controlar ainda mais, né? A gente pode só isolar o delta aqui, porque daí se a gente tomar o delta menor do que o mínimo entre módulo de a e epsilon sobre 3 módulo de a, a gente conclui, né? Porque agora delta é menor do que epsilon sobre 3 módulo de a. Daí se a gente apaga esse epsilon aqui e preenche, né, usando esse fato, né, o delta é menor do que esse mínimo. Então ele é menor do que esse número. Então delta é menor do que epsilon sobre 3 módulo de a vezes 3 módulo de a. Né? Isso aqui é epsilon. Ou seja, né, se x menos a é menor do que delta e o delta é menor do que esse número, então x² menos a² é menor do que epsilon. Né? Que era o que a gente queria mostrar. É isso nessa videoaula. A gente calculou então alguns exemplos de limite. Até a próxima.